Muito bem, mais uma vez estamos para o nosso estudo do Evangelho. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Nossa leitura chama Riqueza, é o capítulo 177 do livro Fonte Viva. Ajuntai tesouros no céu, disse Jesus em Mateus 6,20. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável: ajuntai tesouros no céu. Disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira, fortuna moedada podem ser simples atributos da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade, cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude, incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Então, nesse momento, Senhor, aqui estamos mais uma vez, sempre agradecendo essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de estudar o Teu Evangelho, que possamos, Senhor, conseguir transmitir as suas informações, os seus ensinamentos através do Evangelho, e que possamos, mais que isso, colocar em prática no nosso dia a dia, trazendo para os nossos dias todos esses ensinamentos. Que Jesus, os amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis possam nos envolver, nos trazendo claridade mental, e que possamos ter uma semana de estudo muito proveitoso, graças a Deus. Então, estamos mais uma noite, né, de estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, sempre baseado no Humildinho de Uberaba, do Aloysio. Ele está fazendo 12 anos de estudo já. A gente vai torcendo para ele continuar, né? Porque se ele acabar, a gente acaba aqui também. Então, na semana passada, nós terminamos uma passagem, que foi a primeira passagem do capítulo 15, que Jesus conversou com aquele grupo de fariseus e escribas, e hoje a gente vai iniciar uma nova que é conhecida como a passagem da mulher cananeia. Aí o Aloysio fala para a gente sempre tentar ler a passagem inteira para já ter um certo contexto. Mas isso é dever de casa, não é para a gente não. Normalmente a gente não lê, a gente vai lendo aos poucos. Mas a gente fica sabendo que após Jesus ter esse diálogo com esses fariseus e com os escribas, que ele estava ali na região da Galileia, mais embaixo, onde ele vivia. E aí ele vai se dirigir mais para o norte, que é conhecida aquela região mais ao norte da Palestina, que é conhecida como a região sírio-fenícia. Eu li em algumas pesquisas que eu fiz que, na realidade, Jesus foi mais para o norte, porque ali já havia uma perseguição, tanto ali na Judéia quanto na Galileia, havia uma perseguição já é, muito grande atrás dele, e que ainda não era a hora. Então ele meio que se afasta, né, para o norte, para poder ganhar tempo e depois voltar. Então ele vai andar bastante, porque isso é bem lá no norte. Aí o Aloysio vai explicar que envolve a civilização síria e a antiga civilização fenícia. E aí esse local onde se encontra é onde é hoje o Líbano e a Síria. Fica bem mais ao norte. E esse local, até onde o Luiz fala, ele cita que é um local de onde vieram muitos imigrantes. Lá em São Paulo eu conheci muitos. Aqui na nossa região acho que nem tem tantos, mas tem também, né? Muitos representantes dessa região da Palestina. Tem sírios, libaneses.
mas era conhecida na época como essa região da Fenícia, que é uma civilização que ficou muito famosa, não pelo seu tamanho, pelo seu território geográfico, porque ele era pequeno, também não tinha nenhum poder militar, não foi nada, não realizou grandes conquistas, nem guerras, né? Mas nem também tinha uma produção agrícola ou industrial, mas ela ficou famosa, a gente a conhece até hoje, né, pelo seu talento mercantil, pela sua seu poder de comercialização. E nessa época, na antiguidade, eles tinham, além desse, era um comércio marítimo, justamente porque era uma região que era próxima ali, é, assim como o Líbano e a Síria hoje, eles têm uma posição estratégica, geográfica. É um entreposto, ele fica entre o norte da África, o sul da Europa e a porção mais ocidental da Ásia, ou seja, ele tem acesso ali, facilidade de acessar 3 continentes. Então, e aí, e é banhada também pelo mar Mediterrâneo, que era o mar que congregava todas essas civilizações da antiguidade. Aí tinha Roma, Pérsia, o próprio Egito Antigo. Então, tudo isso colaborava para quê? Para que eles circulassem ali e fizessem esse comércio. Eles eram construtores marítimos, eles eram. E aí, lá onde eles viviam, tinha muita madeira, que era o cedro. Inclusive, a própria bandeira do Líbano é uma árvorezinha, né, do cedro, no meio, com 2 tarjas vermelhas. E aí, isso colaborava para que eles fizessem esse comércio porque essa era uma matéria-prima, madeira, que era escassa no Egito, mas era abundante no Líbano. E aí eles começam com esse tipo. E as embarcações saíam então, levavam o cedro da Fenícia, deixavam essa madeira no Egito. No Egito eles pegavam minério, cobre, negociavam nas ilhas da Grécia. Na Grécia eles pegavam cerâmica, tecido, levavam para o norte para comercializar na Península Itálica. Quer dizer, eles andavam ali tudo e por isso, é lógico, iam se enriquecendo com isso. E aí, inclusive, chegaram a fundar algumas colônias, como Cartago, que a princípio foi essa colônia fenícia, abriram algumas colônias na Espanha, e há quem diga que eles chegaram até o continente americano, mas isso não é uma coisa provada. Mas o fato é isso, eles eram grandes construtores navais, grandes navegadores e grandes negociantes. Por isso ficaram muito ricos, foi uma civilização que ela não era um estado, não era um país, mas era um conjunto de cidades que tinha essa cultura muito parecida, tinham esse comércio em comum, e nesse conjunto se destacavam 2 cidades, que era a cidade de Tiro e Sidom. Sidom, né? Tiro ainda tem esse nome, e Sidom, atualmente, é uma cidade do Líbano que chama Saida. Então, essa explicação geográfica e meio que comercial, histórica, né, que precisou ser feita, que o Aloysio faz com certeza muito melhor que nós, porque ele é historiador, vai explicar por que nós explicamos o versículo de hoje, que é o Mateus, capítulo 15, versículo 21, que vai citar essas 2 cidades, que diz o seguinte: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Então, a gente pode afirmar nesse versículo que Jesus, então, chegou lá, foi longe, porque se você olhar no mapa, é bem a Galiléia já é mais para o norte da Palestina, mas o Líbano é bem mais ao norte. Então, ele andava, né, lembrando que foi tudo feito a pé ou em burro, né, não sei, mas foi uma trajetória longa. Eu acho interessante como que eles conseguem extrair do versículo, né, a essência espiritual, porque tudo isso o tema recorrente de tudo isso vai ser o quê? A prosperidade que existia naquela região, em função desse comércio marítimo. E é bonito isso, né? Como que consegue perceber, ter essa percepção. E aí, toda vez que se falar em Tiro e Sidom,
você vai lembrar dessa questão do apego material, da prosperidade, das pessoas que ganharam muito dinheiro, que foram muito bem, que na Terra tiveram esse desenvolvimento, esse reconhecimento de serem prósperos, é a questão da prosperidade. E aí ele fala também que no Velho Testamento, no livro de Isaías, essas cidades já tinham sido citadas, porque essa porção mais ao norte da Palestina foi o reino de Israel, que tinha laços muito fortes com esse povo cananeu, porque era a antiga Cananeia, né? A terra de Canaã. E o rei Acabe, com quem o profeta Elias tem lá umas desavenças, uns atritos, era casado com uma rainha que era de origem sírio-fenícia, que era a Jezabel, que tem até uma história dela, né? Umas histórias interessantes dela. Então, está lá em Isaías capítulo 23, versículo 2, que ela diz assim, ó, calai-vos, moradores do litoral, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. Que, inclusive, essa passagem de Isaías leva o título de sentença ou desígnio sobre Tiro e Sidom, ou seja, o julgamento, a condenação dessa cidade como representando uma população, uma cultura que privilegiou a prosperidade financeira, materialismo, se enriqueceram graças a esse comércio marítimo que havia nessa região. E aí depois ele vai no Isaías capítulo 23, 8, que vai falar quem formou esse desígnio, ou seja, essa sentença contra Tiro. Quem formou esse desígnio, essa sentença contra Tiro? A cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra. Da terra. Então, todos eles, pelo fato de eles serem grandes comerciantes, era como se era um título de nobreza. Eles eram considerados nobres por quê? Porque tinham essa riqueza advinda desse comércio marítimo. E aí vem até por que a gente tem esse entendimento, né? Significado dessa prosperidade, para nós, o que ainda continua sendo, né? É o conforto, o desenvolvimento da fortuna, do luxo, da riqueza. É isso que eles estão condenando. Quem é capaz de multiplicar o próprio patrimônio, adquirindo bens, adquirindo conforto, construindo riquezas. E continua assim, né? Hoje, se você falar assim, uma pessoa é próspera, o que vem na sua imagem, na sua cabeça? Né? O Não, é conforto verdade. material, a riqueza. E o grande problema é que hoje em dia existem esses influenciadores, essas pessoas que ficam famosas, elas treinam, eles são coaches, como ele se diz, para quê? Para que a pessoa enriqueça de forma individual. Eles falam no sucesso para você ganhar dinheiro. Eles não falam de forma coletiva. Esse que é o grande problema. O problema não é enriquecer, é vocês querem enriquecer sem ter essa ideia coletiva. Onde que hoje você vai perguntar para as crianças hoje, elas não sabem muito o que o adolescente em geral. Aqui, esse livro que eu estou lendo aqui chama A Decisão de que o Mundo Precisa. É muito bom o livro, é do Celso Greco, que ele vai falar dessa questão da coletividade. Aí aqui, ó, ele fala uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard com jovens dos Estados Unidos. E aí, para investigar quais são os objetivos de vida desses jovens. 80% dos entrevistados responderam ficar rico. Desses, a metade acrescentou ser famoso. No Brasil e em outros países, como a Inglaterra, investigações similares apontaram para um resultado ainda mais preocupante. É expressivo o número de jovens que não conseguem traçar um objetivo de vida. Quando o fazem, não vão muito além de respostas genéricas como ser feliz ou ter estabilidade financeira, sem, no entanto, saberem o que fazer para alcançar isso. É onde que se criou nas escolas, muitas escolas privadas, alguns projetos que chamam Projeto de Vida, que é uma metodologia largamente utilizada pelas ONGs que trabalham com adolescentes. Mas
Aí ele fala assim: a metodologia do desenvolver projetos de vida mostrou-se necessária porque as populações atendidas são oriundas das camadas mais excluídas da nossa sociedade, sem perspectivas econômicas e financeiras, vivendo à margem da sociedade. Adolescentes e jovens pobres têm uma natural dificuldade em traçar metas, mas ainda mais em saber como atingi-las. Você vai perguntar para uma criança hoje em dia, ela quer ser ou jogador de futebol ou polícia. Então, quer dizer, não existe uma perspectiva, não existe um estudo coletivo, mas a gente sabe que todo mundo, nós somos os animais mais frágeis, porque nós não sobrevivemos sozinhos. E nós temos que viver, desde os primórdios, nós começamos a nos conectar. Sem essa conexão, a gente não. Esse livro também fala muito na questão da solidão, que a maioria dos jovens hoje se declara solitário. Mas mesmo é um contrassenso, porque você se diz solitário, mas você não procura estar junto. E é quando a gente está junto, quando a gente tem uma coletividade mais produtiva, é que você vai ter o avanço da sociedade. Ninguém avança sozinho. Mas a gente não é o que acontece, acaba tendo, onde tem tanto suicídio, onde tem tantas pessoas, esses processos depressivos que existem, porque as pessoas não sabem viver em comunidade. Nós perdemos um pouco esse. No livro Consolador, na questão 30, né, o benfeitor fala o seguinte, que o homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu. Então, é esse compromisso da gente estar envolvido, né, com as coisas da matéria, porque o mundo vai, essa consciência que a gente vai adquirindo, ela vai acontecer justamente nas contradições, mas é interessante que a gente se perceba o tempo todo como espírito. E como espírita, eu tenho que ter objetivos existenciais diferentes dessa influência só material que é a vida realmente de ilusão, de fantasia. Então, o meu propósito tem que ir além disso. Né? E aí eu tenho que ter muito claro assim, embora eu tenha que viver com a matéria, cuidar, e não tem nada errado, é o que você falou, não tem nada errado de se querer ganhar dinheiro, de ter uma vida confortável. Agora, o grande problema é quando você quer isso só para você. E Exatamente. aí você passa a ter um olhar o outro, né? De querer que o outro esteja submisso. E aí a gente vai complicando a nossa situação. E aqui ele cita também uma pesquisa científica que tem mais de 80 anos ininterruptos de coleta de dados. Que ela buscou entender os fatores que determinam a saúde física, a saúde mental e a felicidade das pessoas. Eles já passaram 724 pessoas, 60 das quais ainda estão vivas e seguem atualmente monitoradas. E aí os filhos e netos dessas pessoas passaram a ser incluídos nisso. A principal conclusão é que as pessoas que se conectam com outras vivem mais porque descobrem nessa conexão uma importância maior para a vida, até mesmo em comparação a necessidades básicas como saúde e educação. Ou seja, é na relação com o outro que nossa vitalidade, motivação e energia se abastecem e nos renovam. Aí ele cita uma frase do Dalai Lama que diz: a pessoa que é sábia, mas egoísta, cuida dos outros. Ou seja, a conexão com o outro é o reconhecimento do valor da interdependência em sociedade. Quer dizer, nós não nascemos para sermos sozinhos, contudo, muitas vezes, sem perceber, mesmo que possamos estar 24 horas do nosso dia conectados, uma sensação de que estamos sós nos traz um fundo de angústia ou de ansiedade. É a internet, que as pessoas têm essa ideia de que está conectado, que está tem lá não sei quantos mil seguidores, mas no fundo, é uma pessoa que não tem uma amizade. Estamos mergulhados cada vez mais fundo em problemas dos quais, sem um esforço coletivo, não vamos emergir. Cerca de 700 milhões de pessoas no mundo apresentam problemas de ordem mental, depressão, por exemplo,
provocado pelos novos contextos sociais, tecnológicos e do mundo do trabalho. Então, a falta de conexão humana é a culpada por essa pandemia da solidão. Que no fundo, a pessoa acha que está, mas no fundo, mas ela está isolada. Ela se sente isolada, porque ela não faz parte do processo evolutivo do coletivo. E isso é uma coisa que a nossa consciência fica gritando, porque está lá dentro. É as leis de Deus que estão na nossa consciência. Amar ao próximo como a si mesmo. E o evangelho é justamente isso, né? E ele não vai tratar dessa riqueza material, mas ele mostra para a gente o que é realmente a riqueza, que é a nossa, é a condição espiritual de você estar no mundo com equilíbrio, numa convivência sadia, né? Não adianta eu estar no centro, aí eu vou ao centro e quando eu saio de lá, aí eu vejo meu carro arranhado, aí o que eu quero fazer? E você Eu sabe que já quero pegar. aconteceu 2 vezes comigo? 2 vezes comigo, a hora que eu saí, o retrovisor do meu carro estava quebrado. Já. Aí você pensa assim, poxa, eu estou no centro, estou rezando, Deus não tomou conta de mim. A gente tem uma ideia errada, né, do que Deus toma conta. Deus não toma conta dessas coisas, ele não está ali aí se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, que ele vai falar aqui, né? Essa semana, a minha funcionária que estava na escada, a escada caiu, ela caiu, e aí ela caiu, só que por sorte caiu em cima da grama, mas só que tinha um balde, ela caiu dentro do balde, né, e torceu o pé, não foi nada, não deu nada grave. Aí nós brincando, né? Aí ela falou assim: Nossa, Deus me segurou no colo, né? Ele falou assim: Te segurou no colo, mas te jogou dentro do balde. Você vê que tem que tomar mais cuidado. Aí eu lembrei da história da Teresa d'Ávila, né? Que ela está lá afogando, no rio afogando, só no último minuto que Jesus tira. Aí ele fala assim: Tá vendo, Teresa, como é que eu trato meus amigos? Aí ela fala assim: É por isso que você tem tão poucos. Então a gente tem que entender que Deus não está assim interessado em preservar o nosso corpo físico ou interessado em E preservar atender os nossos caprichos. nossos caprichos. Para ele isso não vale nada. Ele quer nos testar mesmo. E essa passagem é o que ela vai mostrar, que existe um teste que você vai fazer. Se você vai passar ou não, é problema seu. Mas Deus, para ele, não tem muita. E é esse conflito, essa contradição que a gente vive o tempo todo, porque o mundo é um convite ao materialismo. Quando você começa a perceber os valores espirituais, você começa até a se sentir assim, Um estranho, né? um estranho. E aí você vive um conflito muito grande. Ah, será que eu estou agindo certo? Será que eu estou fazendo certo? Mas é aquilo, né? A gente tem que fazer, é uma escolha pessoal, porque intransferível, você não pode transferir nenhum valor para o outro, as conquistas espirituais serão suas, e o seu compromisso é você, com você, dentro do seu processo evolutivo. Só que a gente só vai conseguir isso através de quê? Do outro. Na convivência com o outro. Porque é nessa convivência que a gente vai adquirindo valores espirituais. Eu ser boa dentro da minha casa, sozinha, sem conviver com ninguém, e aí eu conseguir manter uma certa tranquilidade, uma certa harmonia, é fácil. Agora, o difícil é você conseguir manter tranquilidade, harmonia na convivência com o outro. Eis aí o grande desafio nosso, né? Não, e até esse apego, eu fiquei pensando, não é só o apego material, até o apego à sua saúde do corpo físico. Você acha que você não vai adoecer porque você vai ao centro, porque você reza, porque você é católico, ou que Deus vai te proteger disso tudo, que a sua saúde física está resolvida. Gente, nós envelhecemos, algum dia você tem que morrer de alguma coisa, ninguém vai viver, não vamos viver para semente, então alguma coisa tem que aparecer. E Deus não O está desgaste incomodado com celular vai isso. acontecer para todo mundo. Não tem como. Essa ferrugem, como do jeito que um ferro, que ele vai falar aqui mais depois do azinhado, acontece com a gente também. Vai dar uma artrose, uma artrite.
Eu brinco, né? O pessoal fala assim, depois de uma certa idade, a dor não vai mais embora, ela só muda de lugar. É só para você esquecer, você entra uma para esquecer a outra, né? Essa semana eu estava lendo um livro, aí uma frase muito interessante que diz o seguinte: a morte separa o homem de tudo aquilo que ele chama seu. Exatamente. Então é isso, né? A gente tem que, qual é a bagagem que eu carrego? Porque tudo isso que é perecível, é transitório, vai ficar. Não tem jeito. A gente nunca ouviu falar de ninguém que fizesse esse retorno ao mundo espiritual e pudesse carregar coisas. Mas a gente pode carregar aqui valores, é aquilo que cada um conquistou. Então, nós vamos lá no livro Pensamento e Vida, né? Capítulo 19, Prosperidade. Prosperidade na Terra quer dizer fortuna, felicidade. Na Terra. Aqui ele faz ele ainda cita a piadinha que a gente faz sempre, né? Na prática, né? Aí você pergunta assim, dinheiro traz felicidade? Aí o que todo mundo responde? Não traz, mas manda Manda buscar. buscar. Então, na realidade, a gente vê a questão do dinheiro como um meio. E aí a gente já vê essa fragilidade, né? Senso É, porque de comum, a fato, gente acha que a felicidade é o quê? É a ausência de problema, é facilidade. Nossos equívocos começam justamente aí. Na realidade, o que é a felicidade, né? Essa paz de consciência, a consciência livre de culpa. Você está bem, você está tranquilo. verdade. E aí ele continua: olha, grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, preteia relevo, autoridade e domínio. Gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar o prestígio, e não falta quem surja no prélio estudando as forças ocultas para incorporar-lhe bafejos. Milhões de homens de hoje, vivem à cata de ouro e predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos mistérios primitivos da caça e da pesca. É que, na procura dessa ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental, constituída à base de nossas emoções e desejos. Então, na realidade, o dinheiro também está muito ligado para a gente, né? Na questão da autoridade e do domínio. Porque você quer ter o dinheiro para quê? Para ter poder, Dominar o outro, né? para dominar. Poder. Ou para aparecer, para ser famoso, para ter, né, prestígio. É engraçado que às vezes, eu me lembro que alguém uma vez comentou comigo assim, que às vezes um jovem, por exemplo, né, trabalha, 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 só trabalha, e hoje em dia até não está tanto, né, os jovens não estão trabalhando tanto assim, mas tinha essa questão, e principalmente o homem, né, quer comprar um carro conversível, porque na mente dele, aquele carro, ele vai comprar um carro conversível, né, de último, né, com pintura metálica, os homens têm essa coisa com carro, e aí um dia passear, né? Só que aí ele demora tanto para conseguir, que quando ele consegue mesmo, ele já está careca, ou gordo, ou velho, aí vai passear com aquele carro lá, e o que ele queria mesmo era aquele cabelos ao vento, né, mas ele já não tem mais. Aí, quer dizer, busca uma coisa que demora tanto para chegar, e quando ela chega, ele já não pode mais aproveitar, ou porque não tem mais saúde, ou porque já gastou a saúde. Eles falam até que você pode fazer o que você quiser até os 50 anos, desde que você saiba que depois dali para frente você vai ficar tentando corrigir, principalmente na área da saúde, sem conseguir. Então, vai aproveitando a vida do jeito que acha, né, dessa forma materialista, de comendo o que quer, de bebendo o que quer, de farra, de, de prazeres, ou então só de trabalho para conseguir aquilo, e aí no fim, quando você teria que aproveitar, você já não tem nem mais saúde, nem mais condição para isso. Então as coisas têm que ter seu. É uma coisa meio ilógica, meio burra até, de você ficar querendo e depois ficar nesse apego a essas coisas que já não vão te dar o prazer que você achou que teria. Eu acho que essa que é a grande desilusão. Quando a pessoa chega lá e fala, bom, era isso que eu queria, mas
Isso não me está dando o prazer que eu achei que ia dar, mesmo porque até agora não tem nem mais condição física de aproveitar. Esse que é o grande problema. E E é, essa questão da gente querer mandar no outro, né? Isso é muito sério. Até mesmo, eu gostei do exemplo que ele deu, da questão do centro espírita, né? Aí você banca lá o conserto do telhado, aí as pessoas começam a te tratar de maneira diferenciada, porque você foi capaz de fazer aquilo, fez uma doação grande para o centro, aí você já começa, seu ego, né? Começa a crescer, né? Mas aí você vê que você está esperando uma contrapartida, né? Você quer ser tratado de maneira diferenciada pelo fato de você ter dado uma ajuda maior do que os outros, né? Então, você está cobrando um retorno psicológico. E a partir disso, quando você faz isso, na realidade, você não está desenvolvendo um valor espiritual. Você está se comprometendo dentro de uma ilusão, porque a prosperidade espiritual é quando você faz as coisas pelo simples prazer de fazer e não espera nada, absolutamente nada em troca. mas a gente está E longe disso, isso né? não, Muito e isso longe disso. também não está só com quem que está com dinheiro, porque às vezes a pessoa junta as pratinhas, né? Como ele explicou, para comprar um tomate e tudo, mas chega na hora lá de comprar o tomate, você vai comprar o tomate o quê? Com arrogância, né? Com o vendedor, com aquela pessoa que está te vendendo o tomate ali. Então, por quê? Porque dentro das suas carências psicológicas ali, você quer mostrar para o outro, quer impor uma coisa que, na realidade, é um mecanismo compensatório, né? Para aliviar a sua dor de contar pratinho, você agride o outro, você Não, vai você vê ter a forma que as esse pessoas prazer tratam garçom em psicológico. restaurante, por exemplo. Principalmente se a pessoa chega com fome, eu que já tive em restaurante, eu sei como é que é. A pessoa chega, se ela estiver com fome, ela está com mau humor. Ela já tem esse mau humor porque ela está com fome, é normal. Mas aí ela bota defeito em tudo, reclama de tudo. Tem as pessoas que tratam bem, que são gentis, que sabem esperar, mas às vezes se o restaurante está mais cheio, ou se houve algum problema na cozinha, pode acontecer. E aí a comida demorar um pouco, ou não vir do jeito que você queria, já tá, não está dentro da sua expectativa, porque a gente tem essa expectativa, de repente não é aquilo. E aí, como as pessoas são capazes de humilhar realmente, às vezes, um garçom por conta de bobagem, por conta de um refrigerante que não está gelado o suficiente, ou de uma comida que não está de acordo, que está mais salgada, menos salgada. Não tem essa caridade de ver que o outro está ali trabalhando. Mas é o momento que ele se sente o quê? Poderoso, porque eu estou pagando. Quando você está com o dinheiro na mão, né? Você está com poder na mão. E esse é que é o grande problema. E aí você provisoriamente alivia aquele desconforto que você sente. Mas é um desconforto que é provisório, porque na realidade, quando você toma uma atitude dessa, aí gera um desconforto maior em termos espirituais, né? Porque aí você vai estar distante daquela consciência tranquila, porque de um jeito ou de outro vai existir uma cobrança consciencial, né? Depois que você tem aquela atitude de humilhar o outro, de usar o poder, de um jeito ou de outro, né? A conta surge depois, né? E é Aí ele interessante continua. né, e é interessante ele dizer o seguinte, que tanto isso acontece numa sociedade simples, numa tribal pequena, que tenha poucas pessoas, que é Desde a uma época lá comunidade, do. desde aquele, é atemporal, ou seja, desde a época já tinha a coisa do mais forte pelo o mais fraco, um dominando o outro, essa questão de domínio, e pode ser lá em Nova York, qualquer lugar vai ter essa relação. Então, na linha do tempo, as épocas da sociedade, no homem primitivo, havia essa relação, na Fenícia, da Grécia Antiga, essas relações de poder também tem na Idade Média. Então, é interespacial e atemporal. Nós temos isso é, nas obras, né? O próprio André Luiz ficou incomodado
porque ele como chegou lá achando que ele era médico, que ele tinha um título, que lá não valia nada. Aí quando o Henrique de Luna vai examinar que ele está enfermo, que é só um técnico de saúde, ele fala, peraí, como é que um técnico de saúde... Mas eu sou médico. Então, até nesse momento, mas no plano, ou seja, e até no plano espiritual ele fala, existe uma hierarquia, só que a hierarquia lá não é uma hierarquia pelo poder, é, pela posição social, mas é uma superioridade ética e moral. Então, existe sempre isso, de alguma forma, só que às vezes é mais material e lá é mais espiritual, diferente aqui da Terra. A passagem do Lázaro, né, do rico, que ele fala, um tinha o poder e o outro era um pobre coitado, mas quando eles desencarnaram, eles trocam de posição. Por quê? Porque o conceito da prosperidade muda completamente. É isso que a gente esquece. A gente sabe, sabe, pior é isso, né? Quando você sabe, mas esquece. Aí ele continua, né? Falando. Ele fala até que o Marx, né, não sabia, né? Até hoje, mas ele chegou a definir um pouco do que seria a reencarnação, né? O que move o homem é o desejo de satisfazer suas necessidades. E o Emmanuel diz que a morte não acaba com nada. Nós somos espíritos e porque o espírito é além das necessidades, né, nós temos também as nossas emoções. Então, Marx ficou Ele não estava errado, só estava terra a limitado. terra, né? É. Só não estendeu, né, aquilo que ele acreditava. Então, ó, o espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos a rota dos elementos que nos ocupam a alma. Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção. Essa confusão que a gente faz, né? Demoramos-nos neste ou naquele setor de luta conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Então, ele fala, quando a gente está vivendo, a gente se confunde, né? Do que é realmente uma aquisição real, uma prosperidade espiritual, daquilo que é a prosperidade material. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem, ininterruptos, a experiência que nos é peculiar nessa ou naquela fase da vida constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos, gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas de nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, a maneira de tartaruga que na carapaça formada por ela própria se isola e refugia. Então, como que a gente vai repetindo, né, essas experiências, se confundindo no meio delas e repetindo os mesmos padrões? É aquela frase que eu falei, eu acho muito que a gente ainda está muito distante de entender que a gente está aqui, mas não, isso aqui tudo é transitório, né? É passagem. O quanto que a gente fica apegado às situações da matéria, esquecendo que é um mundo espiritual que nos espera e que nós somos espíritos com essa proposta evolutiva de vencer esse campo dos desejos para buscar uma coisa muito mais grandiosa. E é por isso que as novelas essas séries, que agora está mais famoso as séries, né, de Netflix, de streamings, fazem tanto sucesso, porque a pessoa começa a assistir aquilo e ela começa como se viver a, a vida da personagem. Ela começa a viver ali meio... por exemplo, Big Brother, que fazem sucesso, é uma forma que a pessoa se isola do mundo, passa a viver como se fosse, por conta daquilo, e aí, enquanto isso, ela não precisa fazer nada, ela está quieta, ela está isolada, ela não precisa evoluir de forma nenhuma, ela continua trabalhando nas questões dela, mas sempre meio que focada naquilo. Então, isso é muito perigoso, porque enquanto isso você não enxerga o todo, você não entra numa coisa mais integrativa, que esse é o objetivo,
que é a gente viver em sociedade, fazer o bem pela sociedade, mas não só para nós. E é esse Ó, é um conceito, né? Um conceito de prosperidade que é discutível. discutível o que ele fala ali. Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar-se com proveito para os sagrados objetivos da criação. E se você sentar numa roda e discutir o que é prosperidade, a gente vai ficar lá no começo mesmo, que todo mundo, de maneira geral, o que a gente vai definir como prosperidade? É a ausência de problemas, é a questão financeira, o conforto, o luxo. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno de recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. Então, às vezes a pessoa discute, consegue esses recursos amoedados, essas facilidades financeiras, mas se esquece que isso aí é para ser usado o quê? No bem geral. E quando eu não faço isso, eu vou cavar abismos para mim mesmo, que eu vou ficar aprisionado. Ao invés de controlar o dinheiro, é o dinheiro que passa a me controlar. E aí eu já estou num processo de uma doença psíquica grande, que eu estou Porque, sendo infeliz, comandado pelas coisas materiais, né? infelizmente, o que ele fala, que os livros de hoje de autoajuda, eles vão falar de quê? De desenvolvimento humano, que só diz assim, como que eu ganhei, como eu saí do zero a 1 milhão, como eu tripliquei minha fortuna. E aí ele fala aquele filme, né? O filme do Will Smith, que fala, pô, tem professores que Em mostram, busca né, da felicidade, em né? busca de um milagre, realmente é uma história real, mas aí se você for imaginar, aí ele fala, né, se for partir desse princípio, Jesus era um fracassado, porque não tinha onde nascer e depois não tinha um túmulo. Quer dizer, a vida dele foi era incompetente para prosperar no mundo. Se a gente pensar assim, não que a gente tenha que ser miserável, que a gente tenha que ser pobre, não tenha que, mas a gente não pode dar um valor a isso maior do que ele tem. Porque o que acontece hoje em dia, muitos conflitos que a gente vê em família, nos locais de trabalho, geralmente são por coisas pequenas, por coisas materiais. A pessoa briga dentro discute e às vezes vira até inimigo do outro por conta de uma coisa que o outro não fez no trabalho. Ah, isso aqui era obrigação sua você fazer, você não fez. Ah, mas também não era minha, aí o outro não faz, ninguém faz, fica sem fazer. Então, quantas coisas que acontecem dentro do ambiente, às vezes na família também. Ah, porque é obrigação da mãe lavar o prato, porque é a obrigação da mãe fazer a comida, é a obrigação do pai. Não, a obrigação é de todos. A casa ou o escritório, ou seja lá o seu ambiente de trabalho, é o resultado de tudo aquilo que você faz em conjunto, e não daquilo que você faz sozinho. O nosso corpo humano define exatamente isso. Quantas coisas que nós fazemos, nesse livro ele dá esse exemplo. Por exemplo, você está lendo um livro. O que que você está usando? O seu cérebro para entender e os seus olhos. Mas em contrapartida, enquanto isso, tem todo um sistema funcionando. Seu pulmão está respirando, seu coração está batendo, se você comeu alguma coisa, tudo você não percebe. Então, o nosso corpo humano, a natureza é um exemplo de que a coisa tem que funcionar em conjunto. E nós É a queremos lei de funcionar, cooperação que é a rege lei a de vida. cooperação que rege. Mas nós não, a gente acha que vai sobreviver. Na pandemia houve isso, cada um queria salvar a si mesmo. Foi a frase mais bonita que eu vi na pandemia, que o senhor lá falou, do representante da ONU falou. Enquanto todos não estiverem salvos, ninguém está salvo. Então é isso, nós temos que viver de uma forma que todo mundo possa sobreviver, pelo menos.
E isso que a gente não consegue, aí é o que eu falei, a gente sabe, mas ainda não faz. É onde esses estudos vão incomodando a gente, que estamos fazendo coisas que não estão de acordo com o que seria melhor para o coletivo. Mas sempre tem esse interesse pessoal nosso na questão, né? O Então, benfeitor continua falando o seguinte, ó, há por isso muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria em si mesma. Gostei dessa frase, né? Então, muita prosperidade aparente do que a miséria material em si mesma, porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete opíparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para os despenhadeiros da culpa, de onde só conseguiremos sair pelo preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Então a gente vê como que os valores do mundo são diferentes, né? Porque às vezes aquela pessoa que está passando a dificuldade, ela está resgatando. E aquele que está com a prosperidade material, ele está o quê? Criando abismos para ele mesmo, na medida que ele não fizer o uso que precisa ser feito, né? Gerando o bem comum, ajudando os outros. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Em verdade, porém, semelhante fortuna, essa frase é linda, não existe, de vez que a prosperidade ausente da reta conduta não passa de apropriação indébita. E é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas, que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. Semelhante fortuna não existe, apropriação indébita, muito sério. porque é o que ele fala, que a pessoa que é apegada demais aos bens materiais, quando ela percebe que alguém se deu bem financeiramente, mas que fez isso por meios ilícitos, ou porque ela acha que é ilícitos, porque a gente tem essa propensão também, né? Imagine como é que esse cara pode conseguir isso tudo, ele deve ter feito alguma coisa errada. Enquanto ele prosperou com dificuldade, ou prosperou pouco, aí ele pergunta, mas meu Deus, por que Deus permite isso, né? E a resposta é simples, né? O que Emmanuel vai dizer, que Deus não liga. Ele não quer nem saber se você ganhou dinheiro, se você não ganhou dinheiro, como você ganhou, que de jeito você ganhou. E ele se importa que se houve algum dano moral. É onde ele dá o exemplo do livro Paulo Estevam, que quando os ladrões assaltam Paulo e Barnabé e levam o pergaminho, aí podia acontecer duas coisas, né? Se Paulo tivesse sofrido, chorado com o roubo, seria um crime. Porque o crime não seria a posse do bem, mas o dano moral e espiritual que foi causado. Como Paulo não se incomodou, na realidade não foi roubado, ele foi cedido. E é interessante que É ele bonito isso. se você não se sentiu roubado, não houve o crime. O Chico fala, né? Ah, devolveu, né? Que bom, devolveu, né? Quando o amigo dele é roubado. Então a O gente, O Lauro Mendonça, um expositor espírita, ele já até faleceu. Ele falava que o roubo é um apegograma prático. Então, quer dizer, é para ver seu nível de apego, que na realidade não é seu mesmo, está emprestado. é verdade. E às vezes a gente vê nas obras espíritas, né, que às vezes aquele roubo até acontece para tirar uma situação embaraçosa, no caso de uma joia, né, que estava na família há séculos, mas que a família tinha mil problemas e foram pedindo, né, amparo, frequentando e tudo. E aí o que aconteceu? Entrou um ladrão na joia, Na na casa. casa e a joia foi roubada, né? E aí depois, mas como? A gente está orando, a gente está fazendo tudo e a joia foi roubada? Não, o problema estava justamente aí, porque junto com aquela joia tomando conta daquilo, tinha um montão de espíritos
que atrapalhavam a harmonia do lar. Qual foi a solução? Leva, que Leva aí a na joia hora que embora. roubaram a joia, os espíritos foram atrás dela, né? É. Então, como que o nosso olhar ainda é fragilizado, né? Ele dá o exemplo Para do livro, entender essas ações espirituais. é o capítulo 3 do livro dos Miseráveis, né, de Victor Hugo, que ele vai, que chama O Roubo, que é uma história que o personagem, que é o dito ladrão, né, ele, ele foi, no princípio, conta que ele foi roubar, ele foi preso só porque ele ficou com com sobrinhos, como a irmã morreu, ele teve uma infância difícil, de muita pobreza, e aí ele entra numa padaria e rouba um pão para comer e para dar para os sobrinhos, para tratar dos sobrinhos, e por isso ele vai preso. E nisso vai, depois é interessante, tem até resumo do capítulo do livro, vai sendo preso, vai fazendo tudo errado, até que um dia ele é solto, e dentro do alvará de soltura dele fala que ele é um homem muito perigoso. Ele foi solto, mas que é um homem perigoso. Então, quer dizer, por conta de um roubo pequeno, ele foi fazendo outros, foi aumentando. E aí ele chega na cidade e alguém fala para ele, "Ó, vai na casa daquele bispo ali, porque ele é muito caridoso, uma pessoa muito caridosa." E aí ele vai, é recebido. Aí esse bispo tinha essa característica de receber as pessoas, não importava como elas estivessem. Aí deixa ele dormir na casa, senta na mesa para comer com ele e tal, e ele vê uns talheres de prata e vê que a serviçal do bispo guardou a prataria no lugar. O que que ele faz? De noite ele levanta e rouba e leva embora. Só que ele é preso pela polícia com essa prataria e descobrem que é do padre e volta para o bispo. Aí quando a polícia chega com ele, o bispo fala assim: "Oh, meu amigo, você voltou para buscar os castiçais que eu te dei? Porque você levou só os. Eu te dei a prata, os talheres de prata e te dei os castiçais, mas você esqueceu de levar." Aí ele fica espantado, né? Porque eles não combinaram nada, ele realmente roubou. Aí a polícia vai embora. Fala, não, então se o senhor deu, tá dado, né? Não tem mais o crime. E aí ele fala. Aí ele fala com o rapaz assim, então, você vai levar os castiçais, mas lembra o que nós combinamos, que você levou os Tá, né? talheres e os castiçais, para quê? Para você se tornar um homem de bem. E aquilo ficou na mente dele, dali para frente ele não fez mais nada errado. Então, por quê? Ele roubou? Roubou. Houve o roubo, mas não houve o crime. Por quê? Porque o bispo não se sentiu roubado. Então, é o seu sentimento que faz. É aquela questão também, quando você vê alguém na rua que você acha que está inadequado, a inadequação é sua, não é dele, É sua, não é do outro. né? Então, é interessante. E aí ele fala que no mundo de regeneração não vai ter mais ladrão? Vai. Vai acontecer roubo? Vai. O que não vai acontecer é as pessoas amaldiçoando, reagindo, se sentindo roubadas, amaldiçoando, neuróticas porque perderam. Ele dá o exemplo, né, dos condomínios hoje em dia, que tem os grupos de WhatsApp que fica tomando conta de tudo que acontece, porque qualquer pessoa é suspeita. É lógico que a gente tem que ter uma segurança, mas as pessoas já estão um pouco neuróticas em relação. Vê uma pessoa vindo assim, você está na rua, vê uma pessoa vindo na sua. Fica com medo, porque acha que vai ser assaltado, porque acha que vai ser roubado. Mas você não sabe a história do outro, né? Olha, o Senhor nos solicita a descerrar passagens no mundo íntimo, a fim de que os dons inefáveis da espiritualidade superior nos enriqueçam de alegria e luz. Necessário verificar se carregamos sentimentos e raciocínios, olhos e ouvidos, lábios e mãos fechados ao entendimento e ao serviço. Indispensável abrir o coração à bondade, o cérebro à compreensão, a existência ao trabalho, o passo ao bem, o verbo à fraternidade. Não só isso, imperioso abrir igualmente o livro edificante ao estudo, a bolsa à beneficência, a capacidade à cooperação e o caminho à hospitalidade. O sol, para sustentar o mundo, pede horizontes abertos.
É isso que a gente tem que fazer, né? Verdade. Abra o entendimento, essa compreensão espiritual que a gente precisa Entender aí. até a gente entende. Acho que até já sabe, mas o problema é pôr em prática. É esse olhar lúcido que a gente precisa ter em Uhum. relação às situações, às coisas. Terminamos? Terminamos. Vamos lá, vou ler uma prece do Emmanuel. Eu acho que eu estou em dúvida se eu já li essa prece, depois eu fiquei pensando, falei, é porque eu leio tanto, 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 que eu É, acabo tem ficando hora em que a gente dúvida. começa a confundir, né? Mas vai lá de novo, me perdoe, porque é muito bonito. Senhor Jesus, com a nossa jubilosa gratidão pela assistência de todos os minutos, humildes servos daqueles servidores que te sabem realmente servir, aqui te ofertamos o nosso louvor singelo, desculpe, a que se aliam as nossas súplicas incessantes. No campo da atividade em que nos situa, por acréscimo de confiança e misericórdia, faz-nos sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos ensombre o roteiro. Mostre-nos, Senhor, que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo em nosso próprio favor. E na ação a que nos convocas, ilumina-nos o passo para que não estejamos distraídos. Em torno de nós, mestre, alonga-se o infinito, o campo do bem, a tua gloriosa vinha de luz em que te consagra com os homens, pelos homens e para os homens a construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa e ensina-nos a conquistar, pelo suor de cada dia, o dom da fidelidade, com o qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos de nossa vida. Assim seja. É isso mesmo. Vamos lá. Fidelidade, né? Tem um capítulo do Boa Nova que chama Fidelidade a Deus, não tem? É, Bom, boa leitura para se deixar de dica aí também. Então tá, até a semana que vem, se Deus quiser. Boa semana para todos. assim seja.